pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou trazer três ações que eu acho que acredito que tenham um grande upside no futuro. Boas opções aí para boas pagadoras de dividendos também. E vou dar um giro no mercado aqui, dar uma olhada na minha carteira e vamos ver algumas ações para swing trade também, tá certo? Se você gosta desse conteúdo, deixa o like, deixa seu comentário, e segue a gente aí no canal para poder ajudar a fortalecer. Pessoal, a primeira empresa aí que eu vou trazer para vocês é a Itaúsa, né? É famosa, né, também, é a holding aí praticamente do Itaú. Uma empresa muito boa. Hoje sua cotação está 9,64, sua variação aí está só 5% nos últimos 12 meses, um PL de 7, um P sobre VP de 1,16 e o yield de 9,47. Olhando o gráfico aqui dela, né, a gente vê que ela teve uma queda aqui ó, no começo do ano, no final do ano. Eu não consegui aproveitar, eu não peguei essa queda e agora está em 9,64. Então acredito que possa esperar cair mais um pouco e daria para comprar também. Acredito que é uma boa opção. Vamos dar uma olhada aqui, fundamentos e algumas coisas dessa empresa. E aqui você vê que o gráfico só cresce, né? Tem uma tendência grande de alta. Aqui, o preço justo de Graham está em 65% de upside. Então, a valorização dela, o preço justo dela seria 15,98, né? Então, tem toda essa valorização. Por isso, eu acho que seria o preço atual hoje justo, né? O preço atual hoje está muito abaixo do que é o preço seu justo. Então, tem um grande upside. Olhando aqui para os dados fundamentalistas, ela tem uma margem líquida aqui, ó, de 1,79, um payout de 63, tá certo? O dividend yield, ó, de 9,47. E se a gente olhar a média, que é importante, está em 6,81, porque o 9,47 é o que ele já pagou, né? Então a média é o que ele paga, 6,81. Então isso é bem importante ficar atento nisso. Que é o seu ROI também ó, de 16%, a dívida 0,24% e um CAGR de lucro de 15%. Então isso é muito bom, bem estável essa empresa. Isso é o dividend yield, né? Como a gente falou, aqui o atual 9,47 e a sua média nos últimos 5 anos 6,28. Os pagamentos, né? Então aqui você vê que a Datacom 28/11/2025, então quem comprar esse ano ainda recebe lá 2 de 26, 2 centavos por cota. Teve dia 28, dia 29/8 vai receber também 2 centavos, 1 do 10. Então ela paga 30/5, vai receber 1 do 7/2025 a 2 centavos. Então ela paga, tá pagando aqui bastante juros sobre capital próprio, tá? E dividendos aqui ela já pagou. É um valor pouquinho, porque é um valor baixo, né? Devido ao valor da cotação também é bem baixo. Que as Datacom, né? Fevereiro, março, maio, agosto, novembro, dezembro. Aí tem as datas de pagamento também, janeiro, março, abril, julho, agosto, outubro. Então ela está sempre pagando, um pagamento recorrente. Aqui o preço teto Bazin, né? O método Bazin também tem um upside aí de 9%, que é a estratégia dele sobre dividendos. E aqui um olhar importante. Aqui tem um ponto, né? Que é a patrimônio líquido dela é 90 bilhões. Então, de ativos 114 bilhões e só tem 4 bi de dívida, né? E tá com tag along de 80%, né? Para proteção do acionista minoritário, então você receberia 80%. Aqui, conforme eu falei, a distribuição de receita, né? 83% Brasil, Ásia, Estados Unidos e outros. E aqui, igual eu falei, ela investe 95% da sua receita, vem o quê? Do Itaú. Então, isso quer dizer o quê? Se a cotação de Itaú está muito alta, para você não consegue comprar 30, R$ 35, você pode começar a investir pelo Itaúsa, que é a holding dela. Então, você consegue estar exposto a Itaú pela sua holding. Aqui você vê como que está a receita entre o lucro, né? Vamos ver aqui, trimestral, dá uma visão. É bem estável, né? Seu lucro, como se trata de uma holding, não tem muita oscilação. Está bem estável. E seu lucro líquido aqui tá só aumentando também, tá certo? Lucro líquido sobre cotação, está em dia, está em média. Aqui é só receita e patrimônio, né? Então você vê que o patrimônio só está aumentando também.
desde quando começou, só aumenta o patrimônio. E sobre Itaú, é isso. Aí passar aqui, ó, eu peguei uma matéria que saiu na Infomoney mesmo. A Genial elege a holding como preferida de olho no fim da ineficiência tributária. Então, com um yield de 21% superior do próprio Itaú, a Genial acredita que o desconto entre seu valor de mercado e o valor da holding deve estrear. Então, isso aqui é uma matéria nova do Felipe Moreira, 27/3. Então, é bem importante isso, ó. Igual eu falei, ó, uma posição top pick dela do Itaú. Então tem essa ineficiência tributária, que é a partir de 2027, a aprovação da lei, né? Então isso aí vai ajudar muito a ação, então comece a se preparar, se posicionar também, tá certo? A próxima ação, pessoal, é a Klepper Weber. Eu já falei nela no meu canal, tem conteúdo, então é uma empresa do setor de agro. Tá, sua cotação está 7,69, a variação de menos 22%, um PL de 6,94 e um P sobre VP de 87 e o yield de 10,82. Então, para a gente ver a longo prazo, você vê como que essa ação só estava subindo, agora teve uma queda, pode ser que suba novamente, tá certo? Aqui ainda tem o upside do Benjamin Graham, também é 7,69 o preço atual, preço justo 10,14 e um upside de 31%, 91%. Olhando os seus números aqui, né, tem uma margem líquida de 12%, um payout de 76%, um yield de 10,82. Vamos ver essa média de yield. Ó, a média de yield aqui, ó, são 7,23%, muito bom, acima de 6. Olhando aqui para baixo, o seu ROI 26%, tem uma pouca dívida, menos 0,28 e um CAGR de lucro de 24%, tá certo? Aqui seu dividendo, né, quanto que ela pagou, então a média, qual foi a média? 6,51 em 5 anos e dividendo atual 10,82. E se olhar, pagou agora em 2024 84 centavos o ano todo, né? Aqui é os dividendos, não tem Datacom aberta. Aqui é a Datacom, né? Março, abril, agosto e novembro. Data de pagamento, paga em abril, paga em setembro e dezembro também. O lucro líquido, dividend yield. Aqui o método Bazin também está com upside aqui é de 33%, né? Tá muito bom também. Tá descontada, né? Quer dizer que essa empresa está descontada. Para quem não sabe, a Weber Klepper, ela é uma empresa de bens industriais, né? No subsetor de máquinas e equipamento. Eles fazem aqueles silos para armazenar grãos, produtos, né? Para o agronegócio. Vou ver se eu acho uma foto aqui. Então, olhando aqui o patrimônio, ó, 740 milhões, ativo 1,59 bilhão e tem menos 92 milhões de dívida, né? E um tag along de 100%. Que as suas receitas, né? Então, 81% aqui está no Brasil, 18% América do Sul. Está bem concentrada aqui. E você vê aí, ela tem a sua receita vem de quê? Fazendas, agroindústria, reposições de serviços, negócios internacionais, portos e terminais também. Quero ver o lucro aqui, ó. Vamos ver aqui como que tá. Então, você vê que ela oscila conforme o agronegócio também. Então, ali por safra, né? Mas você vê que só está crescendo, né? Então, isso é muito importante. Aqui o lucro sobre cotação, o lucro deu uma... Caiu, né? Um pouco aqui de 2024 comparado a 23. Então, deu uma 40, 50 milhões aí mais ou menos. Mas começa a recuperar também. Mas é isso. Aí aqui eu achei também outra notícia, então, ó, a Klepper Weber encerra o resultado com um recorde de obras simultâneas de execução, o resultado foi impulsionado pelo lançamento de novos produtos. É igual eu falei, ó, tá vendo? Eles têm esses silos aqui, ó, que armazena os grãos pro agronegócio. Então, é uma empresa bem perene também. Pessoal, a próxima empresa aqui é a Pomo 4, é a Marco Polo. A cotação hoje está 6,52, variação de menos 9, um PL de 6, um P sobre PVP de 1,84 e seu dividendo yield atual 8,83. Olhando aqui ó, o gráfico de cotações, você vê que ela teve aqui, ó, subiu, caiu um pouco aqui, subiu de novo, caiu mais um pouco aqui e acho que está seguindo uma tendência de alta, né? Se você fazer uma análise técnica, uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes.
ela tem um upside aqui, ó, de 40%, né? Pelo preço atual 6,52, o preço justo 9,19. Olhando os números fundamentalistas, ela tem aqui um payout de 55%, uma margem líquida de 14%, e o seu dividend yield, a média dele, é 5,55. Muito bom também pelo negócio. Seu ROI aqui está em 29%, sua dívida líquida 0,71 e um CAGR de lucro de 68% e um CAGR de receita de 19%. Certo? Muito bom. Vou aqui de 12,95 também. Então aqui os dividendos, né, pagos, aqui igual a gente já tinha falado, o dividendo atual está 8,83, nos últimos 5 anos 4,89. Aqui a data de pagamento, né, foi 7/3, último pagamento, 23 centavos por cota. Datacom foi fevereiro e março, agora dezembro. A data de pagamento, janeiro, março, abril. Janeiro, março, abril, agora no primeiro tri. Então, olhando para dividendos agora, não é tão interessante, né? A gente vai entrar em abril, então você vai receber em dezembro e já fechou aqui a Datacom. Então, não sei se é interessante para receber, mas para investir é uma boa. Pelo segundo o estudo aqui do método Bazin, né? O preço atual dela é 6,52, o preço teto seria 4,98, então ela tem um downside aqui de menos 23. Então ela não estaria entrando no método Bazin, poderia vendê-la. Eu quero, para quem não sabe sobre a empresa, Marco Polo é uma empresa de material de transporte, ela que faz fabrica ônibus, micro-ônibus, tem um portfólio aí que inclui bastante veículo urbano, né? Eu falei ônibus escolares, turísticos, aqui ela tem mais de 100 países também, então é uma empresa gigantesca também. Se a gente olhar aqui, ó, seu patrimônio em 4 bi, tem um ativo de 9 bi e uma dívida de 1 bi. Tag along de 80%, free float de 76%. Quanto de ações ela tem no mercado? Então, 76% das ações dela estão no mercado. Aqui você vê que o Brasil, 70% da receita do Brasil, um pouco do México, um pouco da Austrália. E se você ver aqui a geração de receita também tem o que? Rodoviário, a gente falou, urbano, Volares, micros, peças e outros. Que a gente olhar a sua receita, você só vê também, ó, que a receita só cresce. Está só em crescimento, o seu lucro aqui também, né, em linha. Aqui sua cotação, lucro sobre cotação está alinhado. É isso. Eu peguei uma notícia também, né? A Marco Polo lucro sobe a 319 milhões no quarto tri e prevê vendas crescentes em 2025. Pessoal, agora eu vou mostrar aqui minha carteira, como ela tá indo, né? Igual eu falo que é importante diversificar. Então, como a gente falou hoje, estou com 42% em ações, Tesouro Direto 12%, FI 22%, ETF 19% e um pouquinho de cripto 2%. Então, eu estou com um valor aí de ganho de capital de R$ 1.300. Muito bom, recebi já proventos aqui, ó, recebi R$ 2.000 de proventos nos últimos 12 meses e no total da minha carteira 5.600. Então, vou mostrar aqui, ó, meus ativos, né? As ações estão mais subindo aqui. Se eu pegar a BB Seguridade, Petrobras, igual eu falei, eu aproveitei aqui, entrei quando estava R$ 34, bateu R$ 34. Tem BBAS, o que tem pouco quieto, Taesa e um pouco de Vale, tá? Mas a minha ideia, eu quero diminuir um pouco a exposição em Vale. Hoje ela representa na minha carteira 7% e a Petro 3%. Então, assim, as duas oscilam bastante, né? Devido a tanto questões políticas, questões de commodities também, né? Aqui os fundos imobiliários, então aqui comprei na hora certa também, quando teve aquela do começo do ano passado. Estou carregando aqui também, então você vê que todas estão positivas. Mas acho que agora não é ainda o. Dá para aproveitar ainda, dá para comprar, mas eu vou aguardar, eu preciso rebalancear minha carteira, então preciso ver o que eu vou fazer certinho. Um pouco de cripto, né? Então eu tenho aqui Bitcoin, Ethereum, Solana, XS, XRP e Pendle. Então uma diversificadinha aqui em criptomoeda. ETFs, né? IVVB11 e Tesouro Direto, né? Então eu tenho, a maioria está em Selic,
tem um pouco IPCA 2045, IPCA 2050 e um pré-fixado. Mas minha ideia agora para rebalancear minha carteira é comprar mais tesouro direto devido ao aumento aí da Selic, as taxas estão bem altas. Então acredito que no futuro possa ganhar muito com marcação ao mercado, né? Então minha ideia aqui é investir mais em tesouro direto, que está só 12%, para dar uma balanceada aqui também em ETF e também FIs. Então, pessoal, é isso que eu ia trazer para vocês hoje. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, fique à vontade e tamo junto.